Estamos de volta com o nosso programa Brasil Cristão de hoje. Nosso assunto é vocação sacerdotal. Já estamos recebendo muitas participações que já nos enviaram os nomes dos pais, porque estamos no mês de agosto, mês dos pais, e também muitas participações falando dos nomes dos sacerdotes, né, dos párocos e daquele sacerdote que foi importante na sua vida. E agora a gente fica com o coração cheio de alegria, sabe por quê? Porque nós queremos rezar por você, rezar pela sua família, rezar pela sua vida, e é isso que está acontecendo, uma troca de orações. E também queremos rezar pela pessoa que é aquele ou aquela que vai ser o mural dos sócios de hoje. Vamos ver quem é. Agradecemos de coração sua valiosa ajuda, querida sócia Águida de Oliveira. Ela mora em Guamaré, Rio Grande do Norte, e nos enviou uma foto para nosso mural. Seja você também um sócio evangelizador. Na tua vida. Dona Águida, querida, que linda a foto da senhora e ainda com a carta do Padre Eduardo na mão. Eu fico tão feliz, viu? Porque a gente está tão distante, né? Territorialmente a gente está tão distante, mas a gente está tão junta no coração. Muito obrigada pela fotografia que a senhora enviou para a gente pôr aqui no Mural do Sócio e todos conhecerem quem é a Dona Águida, nossa sócia querida lá do Rio Grande do Norte. Um beijo grande para a senhora e que Deus continue abençoando ainda mais a sua vida como já tem feito. Um beijão, viu? Obrigada, Deus abençoe. E agora sim nós vamos receber os nossos convidados, tem dois, não é só um não, 2 convidados hoje como eu prometi. Então quero receber aqui o Cônego Magalhães, é difícil falar Cônego Magalhães, que a gente, a gente conheceu como Padre Magalhães, que alegria receber o senhor aqui, muito obrigado, Padre Magalhães. Igualmente. E o nosso querido Roberto, né? Carlos Roberto e de Oliveira, de Jesus, né? Isso não podia ser de outro jeito, né, padre? Vamos sentar, por favor. Fiquem à vontade. Estamos falando de uma vocação tão importante. Já recebemos participações, que eu estou super contente aqui. Você pode mandar a sua participação. Não perca tempo de enviar, ó, já tem muita gente mandando aqui. E eu achei bonito, sabe, Padre Magalhães e Carlos, as pessoas estão colocando mesmo, olha, colocou o nome do pai e do pároco. Vocês acham que padre precisa de oração? Precisa muito. A primeira coisa que o Papa pediu foi oração. Rezem por mim. É mesmo, né? É no momento em que ele foi eleito, né? Isso mesmo. E sempre repete a mesma coisa, né? Acho que é muito importante quando as pessoas dizem, eu estou rezando pelo Senhor. Todos os dias eu rezo pelo Senhor. Ai, que então bom. Eu fico muito feliz e eu falo mesmo, é por isso que vai indo, as coisas vão indo bem. E eu sinto forças para levar avante a missão. É importante, né? Que bom. E sempre com essa cara linda, né, padre? Sempre Pois com é. esse sorriso lindo. E na sua opinião, Carlos, você precisa de oração para continuar aí a trajetória para ser sacerdote? Com certeza. Acredito que a perseverança, né, de já ter chego a esse estágio, né, do seminário, com certeza é a oração das pessoas, né? Sem a oração a gente não se mantém, né? Porque é o próprio Jesus, através do seu Espírito, que vai nos conduzindo, né, a assumir esse ministério. Então, sem a oração, ninguém fica em pé, né? E os padres, principalmente, né? Precisam transparecer essa presença de Jesus na vida das pessoas. Então, é uma responsabilidade muito grande. Ai, que beleza. Olha, eu estou tão feliz de fazer esse programa hoje, porque uma das alegrias da minha vida é rezar pelos sacerdotes. E vivo falando isso, vivo falando isso. Olha que beleza aqui, de Valinhos, São Paulo, nós recebemos da Maria de Jesus Serrano Soldan, aliás, é uma assídua
telespectadora do nosso programa e da programação da Rede Século XXI, ela colocou aqui pelos pais falecidos, né? Seu Emílio Amador Serrano e o Valentim Soldan. E pelo pároco Augusto, da paróquia São Cristóvão, e Padre Valdemar, da paróquia Vila Santana. Obrigada, viu, Dona Maria de Jesus, por ter participado. Aliás, o Padre Valdemar aqui foi ordenado no mesmo dia do senhor, no né? Mesmo dia, Padre né? Valdemar daqui de Valinhos. De Valinhos, Valdemar Hermes Ramos Tinoco. Padre Valdemar. 52 anos, Padre? 54 ainda. Nossa, nós erramos na conta, então. Esse ano 54, Se Deus quiser, graças a Deus. Que beleza, hein, Padre? A Uma gente vida, fica né? muito feliz, né, por ter passado tanto tempo e com as orações, né, e a participação, né, do trabalho dos agentes de pastoral, né? Na fidelidade, né, Padre? fidelidade. Oh, beleza, não? E também eu quero citar aqui a Vanderlei Elias de Itaquiraí, Mato Grosso do Sul. Ela também pede orações de modo especial pelo esposo Reginaldo, por toda a sua família. Coloca uma lista de nomes aqui. De Serra do Cipó, Minas Gerais, aí de Virgem Maria Cruz Araújo, pede oração pela alma do seu pai, Augusto da Cruz, e pede pelo padre Paulo Renato. Olha que bonitinha, né? E também pede pelo seu filho Saulo Marcos. A gente fica tão feliz porque a gente solicita aqui e as pessoas entendem o nosso convite, o nosso jeito de ser aqui. É o carisma dessa obra. Essas 100 missas são características dessa obra. Aliás, o senhor tem celebrado muitas vezes aqui, não é, Padre Magalhães? É verdade. De vez em quando eu apareço aqui para celebrar, né, concelebrar. Padre, a vocação, como é que é a vocação do Padre Magalhães? Como é que aconteceu a vocação do jovenzinho, do menino Luiz Carlos? Eu vim de uma família religiosa, onde havia muita participação na Catedral de São Carlos, onde a família da minha mãe era maior e tinha uma participação maior. Então, a família é muito religiosa, com padres e também com algumas irmãs. Então, eu comecei desde pequeno, eu comecei a pensar assim em ser sacerdote. Claro que quando era criança, não sabia direito o que seria ser padre, em que consistia ser padre, mas sempre eu tive essa inspiração. E sempre falava para todos, até para os coleguinhas, né, de rua, falava que eu queria ser padre, era para ser padre. E assim eu recebi bastante apoio, tanto do meu pai e minha mãe, como também de toda a minha família. E também a inspiração daqueles modelos, aqueles padres e irmãs, né, que eram da família. Tinha já vocação na família? Já tinha vocação na família, tinha umas 3 religiosas e 2 padres também. O bispo, o que foi bispo de Sorocaba, Dom José Carlos de Aguirre, ele foi amamentado pela minha avó. Então, depois ele se tornou também o padrinho de crisma do meu irmão, José Maria. Então, e depois o Monsenhor Rui Serra também, que era de São Carlos, aí se tornou bispo de São Carlos. Mas eram muito ligados à minha família, que era família de farmacêuticos, então tinha muito relacionamento na cidade, né? Então, os padres se aproximavam muito da casa da minha avó, que quase era uma casa paroquial. Vivia cheia de padres todo lá. dia de tarde eles jantavam e depois fazer um passeio, né, na cidade, aí paravam lá para conversar. O farmacêutico antigamente era muito conhecido na cidade, né? Aquelas farmácias de manipulação antigamente. Era quase um médico, Era né? quase um médico, orientava, né, aconselhava. Dava as orientações de médico, né? E assim eu fui crescendo, depois mudei aqui para Campinas e sempre com essa mesma ideia, aí entrei para o seminário. Mas de uma família que rezava, né? Que rezava muito, a gente rezava, se ajoelhava aos pés da cama todos os dias de noite para rezar o terço. Meu irmão, eu, meu pai e minha mãe.
Todo dia de noite a gente se ajoelhava aos pés da cama dos meus pais. De joelhos. De joelhos, e a gente rezava o terço. Eu bocejava bastante, né? Mas E seu irmão, rezava até o fim. Ainda... Meu irmão participa da igreja. Ele participa do coral lá da Igreja Nossa Senhora das Dores do Cambuí. E eu era tão entusiasmado em ser padre que no fim ele também quis entrar. Mas aí não ele ficou. pegou carona. Aí ficou um ano só. Ele Mas pegou quem carona ficou comigo. 53 a mais foi o senhor. Pois é, ele se casou, é um bom pai de família, Que bom. canta nos É outra corais. vocação, É né? outra vocação, tem filhos maravilhosos, Tão netos. importante. E como o seminário também fez bem para ele, né? Como o seminário fez bem para ele também. Claro. Né? A disciplina e toda a forma como é feita a formação, né? E ele também teve uma experiência muito boa. Que bom. O Carlos está aí olhando, nós estamos escutando essa história linda do Padre Magalhães. E a sua, Nos Carlos? inspira, né? Então, a minha vocação surgiu a partir da convivência em uma comunidade, né, cristã, católica, lá em Indaiatuba, comunidade Nossa Senhora de Lourdes, da paróquia Santo Antônio. E a partir do crisma, eu fui conhecendo mais a vida da igreja, conhecendo muito mais, né, a vivência do ser cristão participando de uma comunidade diferentemente. A gente já tinha uma formação católica, cristã, rezávamos também o terço nas casas, né? Me lembro que minha mãe recebia... Sua família também, né? De oração. Sim, sim. Aprendi com a minha mãe sempre esse sentido de ter Deus como referência. Tudo que a gente for fazer, colocasse Deus em primeiro lugar. E aí a gente recebia a capelinha de Nossa Senhora, juntava o pessoal da rua, os vizinhos, íamos rezando. E foi despertando a fazer algo a mais, né? Pela igreja, pelo reino, e a partir do discernimento, vendo também o padre da minha paróquia, né, o modo como ele cuidava dos enfermos, as visitas que ele fazia, o modo como ele celebrava a missa, o carinho que ele tinha, né, terminava a missa, as pessoas iam, aquela fila, né, para conversar com ele. Então, tudo isso foi gestando, né, aquilo que Deus estava preparando, né. Aos poucos a gente vai dando ouvidos, né? Porque ele vai mostrando alguns sinais. Às vezes a gente demora para perceber e até que eu resolvi dar o passo, né? Se não dá aquele primeiro passo, fica sempre aquela dúvida, né? E graças a Deus... E foi feliz nesse passo. Com certeza. Dá para ver estampado, né, padre? Tá contente. Tá contente. Agora esperando o ministério. A gente vê que, então, a vida do padre é uma vida de doação, de serviço, né? Tem que ser, né, Padre Magalhães? Tem que ser. E quais são as alegrias diante de tantos desafios, assim, na vida sacerdotal? Então, no dia a dia, nós temos sempre aquele conjunto de tarefas, né, de trabalhos a realizar, não só relacionados à vida da igreja, à vida dos sacramentos, mas também temos alegrias e algo a preparar também no sentido de acolhimento, como o Carlos falou, né, de acolhimento às pessoas, visita às famílias. Então, o contato com o povo traz um aquecimento, uma alegria muito grande, uma energia muito grande que dá uma motivação interior para a gente se entregar totalmente a esse trabalho em relação ao povo, né? Eu trabalhei bastante tempo com a catequese, né? Então sempre fui entusiasmado com a catequese. Então o bispo me determinou que eu trabalhasse com os catequistas na renovação da catequese por causa do concílio. Então aí eu tive uma experiência maravilhosa de muito contato mesmo com os jovens, os catequistas mais novos, mais velhos. E a gente vai aprendendo ao longo da vida, vai aprendendo com as experiências como ser padre também, né? Como ser padre, a gente vai crescendo, é um crescimento. Hoje eu tenho a maior alegria ainda ver os frutos de todo o esforço, de todo o trabalho, né, que eu fiz, que eu realizei a pedido do bispo. Então eu vou colhendo os frutos hoje, né? E é uma alegria muito grande ver que muitas coisas saem assim facilmente, né?
porque foi uma vida de esforço, de luta, né? Passei a vida também semeando, né? Semeando, né? E me entregando, prestando serviço às pessoas. E tudo isso foi me enriquecendo espiritualmente, fortalecendo também, no sentido também da perseverança como padre, como sacerdote, né? E no ministério. Então eu sinto mesmo a presença do povo nos momentos difíceis, né? Nos desafios, eu sinto muito a presença do povo. E quem também estava muito ligado a mim eram as irmãs carmelitas do Carmelo Santa Terezinha, do Menino Jesus, que era em Campinas, na Rua Uruguaiana, e agora está em Barão Geraldo. Então elas também tinham muito contato antigamente com os seminaristas, escreviam cartas, nós íamos lá fazer orações, participar de missas. O apoio espiritual, Tudo né? isso grande, fazia né? com que a gente tivesse essa motivação, né? Como padre mesmo, né? Precisa desse apoio espiritual, é verdade, né? E essa aproximação com o povo enriquece e ao mesmo tempo motiva a gente. Claro que às vezes a gente vê murmurações, reclamações, de desentendimentos assim dentro da comunidade, mas aos poucos a gente vai aprendendo também como fazer com que aquilo sirva também para construir uma comunhão maior, né, entre as pessoas. O senhor já tem toda a experiência para reconciliação de tudo isso, né? Verdade, é verdade. Carlos, a sua expectativa, você deu o passo, né? Agora, ouvindo o Padre Magalhães, daqui uns 54 anos você vai poder falar sobre isso. Mas a sua expectativa para o sacerdócio? Assim, né? A gente espera, né? Foram já 8 anos, né, de formação, de preparação. E, assim, são exemplos como esses, né, do Cônego Magalhães, que nos mostram que vale a pena, né? Apesar das dificuldades que a gente tem, que toda a nossa caminhada para qualquer vocação existe desafios, existe renúncia, existe escolhas, mas como que o ministério a gente se realiza, né? Foi aquilo que nós nos preparamos, aquilo que a gente sonhou, aquilo que a gente acredita que Deus sonhou com a gente, né? E a gente poder realizar com o apoio, né, das pessoas, como disse o cônego, né? O padre, ele é para o povo, né? Uma vocação para a igreja, né? Então, com o apoio das pessoas, vendo como ele pode, de fato, na vida das pessoas, fazer uma mudança, né? O padre é aquele que ajuda desde o nascimento até o último momento da vida, né? Passando por tantas fases importantes. Então, essa é a expectativa, né? Agora, colocar para o povo aquilo, tudo que eles depositaram em nós, de oração, de formação, de cuidado, para que a gente possa ser um bom padre, né? Um padre santo e que responda àquilo que Jesus Cristo pede, né? Então, essa é a intenção. E a gente fica, assim, pensando também o quanto os padres são importantes na nossa vida. O senhor falou do povo, que recebe essa força do povo e quanta força nós recebemos do sacerdote, né? Nós estamos vendo aqui pelas participações, viu, padre? Nós estamos vendo pelas participações, porque a gente falou das pessoas mandarem os nomes dos padres e realmente estão mandando. Olha só, aqui, por exemplo, de Abaeté, Minas Gerais, a Valéria Valentim da Silva pede pelo padre Rivaldo, pelo padre Cássio. E depois ela colocou o seu pai já falecido, Vicente Teodoro. Quer dizer, foram importantes esses padres e são importantes na vida dela, né? Então, a gente vê com tanta alegria os sacerdotes aí na vida do povo e nós na vida dos sacerdotes também, né? Nós com a nossa oração, com a nossa participação nas comunidades. Nosso tema hoje é vocação sacerdotal. Você tem alguma dúvida? Quer participar com a gente com alguma pergunta aí para o Cônego Magalhães, para o nosso querido Carlos Roberto, né? Eu ia falar Roberto Carlos. Carlos Roberto, que está já no 4º ano de teologia, daqui a pouco já vai ser sacerdote, né? Manda também a participação com o nome do seu pai vivo ou falecido, estamos no mês dos pais, e o nome daquele
padre que fez parte da sua vida, aquele sacerdote ou o nome do seu pároco, né? Aquele da sua comunidade, da sua paróquia. Vamos rezar por eles. Nós vamos para um pequenino intervalo e já voltamos. Dá tempo de você fazer a sua participação. Até já. Laudato Si. Neste mês é o artigo escrito por Cássio Abreu sobre a encíclica do Papa Francisco. Não deixe de conferir este artigo e saiba mais sobre tudo que o Papa Francisco escreveu.